malta! Bem-vindos a mais um Dice Top! É verdade, aqui estamos para mais um episódio do vosso programa favorito de jogos de tabuleiro, que todos os meses vos traz um top novo, com jogos de tabuleiro e muita diversão. Ora, o meu nome é Marco Silva e serei o vosso host para o Dice Top de hoje, e comigo tem os meus companheiros nesta iniciativa que vocês já conhecem muito bem, o Bruno Maciel. Olá, Bruno! Olá Marco, olá pessoal. Viva, Bruno, viva! O Miguel Lourenço, viva, Miguel! Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva! E o Daniel Alexandre, viva, Daniel! Olá a todos. Viva! Ora, se nos estão a ouvir via o nosso Dice Top Podcast, não se esqueçam que também temos este conteúdo em vídeo no YouTube, por isso podem dar uma vista de olhos aqui na descrição deste episódio. Na descrição tem lá o link para o podcast, e caso estejam a ver no YouTube e a pensar onde é que está o link para o podcast, também está aqui o link para o podcast no YouTube, por isso é como vocês quiserem, malta, já sabem, nós estamos aqui para vos agradar. Ora, o nosso top de hoje vai ser, sem dúvida, algo revelador, porque estou curioso de ver o que é que esta malta anda a pôr na mesa das pessoas para nos iniciar aqui neste lindo hobby que todos adoramos. É verdade, malta, hoje vamos ter então um top 5 dos jogos de entrada que funcionam, ok? É importante pôr esta última parte do que funciona. Ouviste, Daniel? Já começam as hostilidades, malta. Já viram, ainda nem começar. Ainda não começamos e o Daniel já está a levar pancadas. Espetáculo. Eu não vi, agora não sei se o Bruno interiorizou esta informação. E a resposta já, isto está muito bom, sim, Está senhor. bonito. Ora bem, então, jogos de entrada que funcionam top diferente, é sempre o que vocês estão à espera e já habituados desta equipa, que vos traz sempre uma coisa nova para vos divertir aqui nos nossos Dice Tops. Acredito que vai ter algumas histórias giras de coisas que, pronto, nós acreditamos que funcionaram, se calhar, e se calhar outros podem não ser assim tão consensuais. Já estávamos aqui a abrir as hostilidades, por isso é um episódio que certamente vai prometer alguma convergência ou divergência, não sei, vamos ver que as colisões de hoje. Isto vai ser um Destruction Derby ou se vai ser tipo o Hello Kitty dos tops, mas vamos ver. Quem sabe? Ora, eu é que não sei, não é? Por isso, mas estou aqui já a apostar em algumas coisas e pronto, e não sei se vocês também já estão a pensar no mesmo que eu, que é melhor vocês também começarem a apostar, não é? A ver o que é que vocês acham que vai sair daqui. Malta, antes de apostarem, é bom saberem as regras para o top de hoje, e essas são mesmo simples, provavelmente as mais simples que nós tivemos. Basicamente podem escolher qualquer jogo, qualquer mecânica, qualquer ano que vocês quiserem. No fundo, isto está feito. Exatamente. É aqui o Wild West, vai ser o Texas das regras, porque no fundo o que interessa é jogos que nós acreditamos que são os melhores para introduzir as pessoas nos jogos de tabuleiro modernos. São regras simples e é tudo, basicamente, malta. Vocês aí em casa já têm as vossas apostas. Quais são os jogos que vocês colocariam no vosso top de jogos de entrada que funcionam? Vou sublinhar outra vez o que funciona. Isto é que faz a diferença. Que funciona para vocês também, não é? Como é evidente, isto vai ser o que funciona para nós. Digam-nos aqui nos comentários o que é que vocês consideram que faria o vosso top, que nós adoramos sempre ler, e nós vamos dar aqui início ao nosso top de hoje. Bora lá, malta, que eu estou curioso de ver se vocês acertaram nas minhas apostas, que é só isso que importa. Vocês ou acertam ou falham as minhas apostas. Bora lá, malta. Número 5. Cá estamos então para começar este top de hoje. Bruno, faz as honras aqui da casa. O que é que funciona para ti então de jogos de entrada? Tu número 5. Deixa-me já só dizer, eu escolhi 5 jogos que eu sei que funcionam, portanto podem mandar as larachas que quiserem, eu sei que funcionam, mas tentei pôr jogos que se incluem em 5 categorias diferentes, porque a ideia destes jogos é tentar iniciar para algo, não é? Pelo menos se tu depois passas para o próximo nível, já tiveste algum conjunto de experiências que permitem entrar mais facilmente no próximo passo. E sem demoras, o meu número 5 é o Trails of Tucana, que é um jogo de 2019, criado por 2 designers, acho que são finlandeses, se não me engano, que é o Eilif Svensson e a Christian Ostby, e a editora é a Porta Games. É um jogo que dá até 8 jogadores
e demora mais ou menos 15 minutos. Este jogo insere-se na categoria dos roll and write, paper and pencil, que existem muitos, e dos vários que eu tenho, e é um género que eu até gosto bastante, eu acho que até é o mais simples. É o mais simples porque eu consigo explicar em 2 minutos e é muito fácil de perceber, também muito fácil de ensinar, não há muitas regras, mas basicamente toda a gente tem um mapa. Existe alguém que vai revelar 2 cartas em cada turno, que são cartas de terreno. Pode ser, por exemplo, uma montanha e um rio. E o que os jogadores todos têm de fazer é unir um traço numa montanha a um rio. Obviamente que isto depois tem uma estratégia, que é tentar ligar o ponto A ao outro ponto A, o ponto B ao ponto B, que normalmente estão em extremidades diferentes. Pelo meio existem alguns bónus, alguns ícones se estiverem ligados a cidades, que são estas letras, também vão dar pontos. Mas o jogo é isto, é muito simples, mas também é muito giro. Eu tive essa experiência ainda na semana passada a fazê-lo com pessoas que não tinham jogado jogos de tabuleiro e essas pessoas não jogaram só uma vez. Eu acho que jogámos umas 5 vezes seguidas e havia gente de fora que queria entrar. Portanto, mais uma vez, antes que alguém comece já a criticar, é um jogo que funciona. Ok? Portanto, Trails of Tucana é a minha escolha número 5. Senhor, olha, bem escolhido. Sim, senhor. Opa, obrigado. E a verdade é, por acaso não me lembrei desse. E eu só quero dizer uma coisa, que é, eu na minha lista preliminar, ok? Aquelas, portanto, vocês já sabem como é que eu faço estas coisas, que é começo a escrever, Filtros. olha, eu começo a pensar e depois pego naquilo tudo, compilo aquilo numa lista, olho para aquilo e digo, agora vou escolher 5 daqui, que é um pequeno filme. A minha lista preliminar, já com algum cuidado a filtrar, tinha 25 jogos. E esse por acaso não ficou nos 25. E agora estás a falar nisso. Olha, se calhar entrava a 26. Por isso, bem escolhido, bem escolhido. Sim, senhor, sim, senhor. Daniel, não sei se queres comentar alguma coisa antes de passar para o teu número 5. Não, o Bruno já me surpreendeu porque, como ele tem trazido só as experiências, eu pensei que ele ia trazer tipo um jantar para 2, uma noite num hotel nas pousadas de Portugal, qualquer coisa, porque ele tem trazido experiências. E hoje trouxe um jogo, o que é inovador. Mas é só uma única parte. Foi uma boa escolha. Obrigado, Bruno, de ser bem-vindo. É isto. Já Já está fazia a falta começar. mais elementos. Por acaso, Vamos já ver o que é que fazia vai sair falta. daí. Então, e o que vai sair daqui para o meu número 5, eu também tentei fazer isto com algumas categorias como tu, por isso fiquei bastante agradado. Agora vamos ver os seus números, os Oh. próximos 4. Hello Kitty. O meu número 5 é a introdução aos jogos para crianças. E é um jogo de 2011, é do Scott Frisco e o Steven Strump, e é o Rhino Hero. É um jogo de destreza, entretém as crianças, mas também entretém os adultos, porque é super engraçado ir construindo a torre, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e toda a gente fica à espera. É agora que isto cai, mas ela vai se aguentando. E com um simples baralho de cartas, por assim dizer, porque aquilo é uma caixa super reduzida com algumas cartas, em que o nosso objetivo é despachar cartas, e ao despachar cartas é ir construindo os telhados dos vários patamares. E é um jogo super engraçado, super divertido, que eu conheci há não muito tempo. Já conhecia de nome, mas não conhecia o jogo, até eu ver alguém jogar e eu assim, epá, isto é muito engraçado, é mesmo muito giro. Pá, e fica muito, muito giro visualmente na mesa, quando aqueles andares vão subindo, subindo, subindo. E pronto, e depois é super divertido também quando aquilo cai tudo. E quem perde não fica chateado, porque o jogo é divertido. Pronto. E daí a minha escolha, Rhino Hero, um jogo para crianças, mas que entretém mesmo os adultos, porque é mesmo muito engraçado. Trouxe um na Leiria Con, que até por acaso ainda está aqui, que ainda não entreguei ao César. Já agora, César, um grande abraço para ti. E avançando, para não perdermos aqui também mais tempo, Miguel, estamos todos curiosos, o teu número 5, ou se quiseres comentar alguma coisa, também estás à vontade. Estamos todos fofinhos.
Não, por enquanto não. Eu acho que vou deixar os comentários mais para a frente porque nunca se sabe o que é que vem aí. Portanto, Mecanismo de defesa. pá, nunca se sabe. Exato. Vais ver se a água está quente primeiro, não é? Ou se está fria. E Está depois... já a gastar cartuchos, não vale a pena. Então a gente espera um bocadinho e depois tu atacas quando deves, não é sempre. Portanto, Sim, bom, senhor, sim, senhor. Testar a água, vamos lá embora. Então testa lá a água. sim, é uma boa estratégia. Por falar nisso, o meu número 5 é provavelmente o mais controverso da minha lista. Porque é talvez o jogo mais complexo que eu tenha para aqui. Então, se bem que pode ser considerado um jogo de entrada, porque eu já o experimentei como um jogo de entrada e funcionou. Com quem eu estava a jogar, deu. As pessoas perceberam. Então, é um jogo chamado Little Factory. É um jogo de 2020, publicado pela Yellow, dos senhores Shun Taguchi e Aya Taguchi. E é uma espécie do Splendor. Ok? Só que, em vez de ser Splendor no sentido em que temos as gemas e que temos os nobres e por aí fora, estamos a construir, vou-lhe chamar uma quinta, em que temos edifícios para construir, temos animais que nos dão recursos e por aí fora. Então, imaginem o Splendor também com aquelas 3 filas de cartas, não é? Em que as cartas que estão na fila de cima, obviamente, são as cartas que nos vão dar mais pontos. Ali é precisamente igual, só que nada, é exatamente isto. A fila de cima são as cartas que dão os pontos, as filas do meio e de baixo dão-nos recursos, permitem-nos fazer outras habilidades, trocar coisas, enfim, aquelas coisas normais dos jogos Euro com cartas. Como eu disse, pensem no Splendor, mas uma coisa um bocadinho diferente e com um tema que para mim funciona melhor, porque é uma coisa mais direta e não chega a ser tão abstrato como o Splendor. Portanto, é um jogo que, como eu disse, experimentei com pessoas que não estavam assim tão à vontade com jogos de tabuleiro modernos e funcionou bastante bem. Portanto, está aqui a sugestão do Little Factory. Sim, senhora. Sim, senhora. Nunca joguei. Também nunca joguei e não estava a contar com esse como jogo de entrada que funciona. É uma boa estratégia, não é, Miguel? Já funcionou noutros tops, não foi? Trazer jogos que ninguém conhece ou que ninguém jogou. Mas normalmente não sou eu, que é estranho. Bom, não faz mal. Vamos. Eu não vou gastar balas já. Não vou gastar balas já. Vou guardar. Mas é parecido com o Splendor. Tem aqui o meu seal of approval. Mas não é a mesma coisa. Claro, não é é o pior, Splendor. mas pronto. Não é o Splendor. Muito bom, muito bom. É mais simples que o Splendor, na minha opinião. Ok. Mais simples que o Splendor. Okay. Na minha opinião. Opa, olha, eu vou avançar para o meu número 5, mas antes de avançar vou-vos só dizer, eu sou o único então que vai trazer um top, efetivamente. Vocês dividiram os vossos tops em categorias ou não sei o quê. Não tenho ordem Eu não nenhuma. dividi em nada. Ora. Não, eu não dividi em nada. Eu peguei em 5 e são estes. E ordenei-os de acordo com o que eu acho que funcionava melhor. Então pronto. Então somos os únicos que estamos a fazer um top. Estes outros senhores aqui trouxeram uma lista. Espera. O que a mim não me fazia sentido é trazer, por exemplo, um Saboteur, um Resistance, um Spyfall, que é tudo no mesmo género e acho que não sei, não traz muito. Mas pronto, cada um com o seu. Marcos, Mas ordenaste, trazer... Mas o que eu estou a perceber é que vocês ordenei. É que vocês Quer todos... dizer, não sei. Não, ordenei dentro. Não é ordenei não é no que eu gosto mais para o que eu gosto menos, ou ao contrário. É dentro daquilo que é o propósito do tema, que Claro, é exatamente. que funcionem. Aí sim. É o que funciona. Então há uma ordem. Ordem. Então há uma ordem. sim. Isto é um top, amigo. Isto é um top. Pois, é o que eu estava a dizer, que eu te ia dizer. Eu ia ser o único que ia trazer um top e vocês trouxeram listas para ter a lista do Bruno, a lista do Daniel. Isso pode ser, o Daniel pode ter sido. Eu não. Eu cumpro as regras. Então, olha lá, Tabletop RPGs, dá-lhe aí com força. Olha, vês? Já não se esquece. Bora lá, Não, mas é assim, queremos ouvir.
Eu efetivamente fui buscar, como eu vos disse, uma lista muito grande, depois tentei ordená-la e também tive que ter algum critério de tentar cobrir alguma diversidade dentro do meu top. Senão, também... E depois fui buscar também os que eu... Há jogos que eu considero que são muito bons, já agora só para explicar, malta, vai haver jogos que vocês já provavelmente já vos expliquei esse jogo como um jogo de entrada e tudo, e depois não vai aparecer aqui. Isto tem várias razões. A principal é porque são só 5 jogos e a segunda é porque alguns deles eu já não explico há muito tempo e tenho-me focado noutros e foi um critério também para pô-los mais para cima na lista e depois, pronto, são 5, por isso os outros ficaram abaixo. É só para explicar que é muito difícil pegar na coleção que costumo usar e fazer daí 5 jogos apenas. E vou começar pelo então no número 5. O número 5 é um jogo que provavelmente usei mais vezes e mais me surpreendeu com a facilidade com que funciona. Funcionou em imensos eventos que nós fazíamos. Já tive que encomendar e comprar este jogo para a malta porque adoraram. Não é que eu seja um fã incondicionável deste jogo, mas lembro que funciona, não é? Isto funciona. Funciona, tipo, mesmo, bué da rápido. Até a nossa cópia da DICE já precisou de ser refrescada algumas vezes pelo número de vezes que aquilo na ludoteca foi à mesa. Estou a falar em português, passa o desenho, no seu nome original, Telestrations. Que é basicamente o telefone estragado em modo jogo de tabuleiro. É um jogo de 2009 que não tem assim nenhum designer acreditado. Já foi editado por mais gente do que sei lá o que em Portugal. É a Mebo Games que tem a versão portuguesa e que até foi quem fez a doação aqui para a DICE Cultural e que está lá na ludoteca e que felizmente são uns porreiros porque continuam-nos a dar canetas e coisas para nós irmos refrescando aquilo, porque aquilo vai no instantinho, está sempre na mesa. Um jogo de 4 a 8 jogadores, por isso é assim um bocado party game e é fácil de meter na mesa, demora o tempo que vocês quiserem na realidade, porque aquilo dá uma voltinha e depois vocês ficam a jogar, dá mais voltinhas e aquilo está sempre a andar. Conseguem jogar aquilo com algum cuidado. É um jogo para mais de 12 anos, por causa de algumas das coisas que estão nas cartas, mas que vocês fizerem alguma seleção de cartas, vocês conseguem ter lá coisas que toda a gente consegue entender e dá para jogar com um bocadinho menos, mas pronto, ali adolescentes para cima já funciona melhor e jogam com aquele baralho todo. É fácil de explicar, isso já agora é um critério que eu também trouxe, que é, eu tenho que conseguir explicar estes jogos todos em poucos minutos, ok? Há um ou outro que se calhar demora um bocadinho mais comparado com os outros, mas tem que ser daqueles que, para funcionar, tem que ser capaz de explicar o jogo mega rápido, ok? Porque senão, jogo de entrada pode até funcionar depois, mas no início já tive que fazer um esforço 3 vezes maior para não perder a pessoa por causa da explicação. Depois a pessoa a jogar até diz, isto afinal é mega simples. Até acredito que o jogo tem essa facilidade, mas para mim, para estar no top, eu tenho que conseguir explicar, a pessoa entende, aquilo avança e já está a jogar e não sentiu a explicação. Aquilo foi tipo puxar um penso rápido e aquilo saiu logo e está feito. Pronto, é aqui o meu número 5. Com os critérios que já partilhei. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Não, esse então é na tua categoria de party game, não é? É. Ok. Não vais trazer mais então. Então é uma lista. Oi. Não é uma lista, não sei. porque tenho outros. Mas... Boa, Daniel. Isto está muito estranho hoje. Isto está agreste. Para uma coisa que tinha todo o potencial de ser muito Hello Kitty, afinal está a ficar muito Destruction Derby. Estou a ver. Sim, senhor. É que estragaste tudo. Ai, vocês fizeram assim, fizeram assado e eu e o Miguel é que fizemos bem. Pumba. Já levaste. Eu ainda não percebi como é que está o equilíbrio de forças hoje, mas, mas pode muito estranho. ser que a Eu coisa... acho que isto é o free for all hoje. Acho que é o free for all. Ainda não percebi. É seres oportunista. Agarra-te ao que puderes. Vou ter isso em consideração. Sim, olha que isto agora ainda vai no início. Acho que sim, é uma boa estratégia. Muito bom, malta. Bora lá avançar então. Bora. Número 4. Bem, o número 5 foi extremamente animado, malta, por isso, não perdendo aqui o lance, o Bruno continua a surpreender-nos. O número 4. Então, o meu número 4 é talvez o jogo mais elegante que eu trago e
é um sucesso de vendas, acho que ainda é, e é o Azul. O Azul é de 2017, o designer é o Michael Kisling e a editora é a Next Move Games, Plan B Games, não sei o que é, em Portugal, não sei qual delas é que é, mas há Acho que nem há tem várias assim. editoras. Pois, acho que não, ele não é editado Não, efetivamente em português, pois não, por isso acho que eu eu. tenho a ideia que existe uma Não me editora, não lembro. sei se é Diverscente, não interessa. Vamos Não, passar à frente Diversente, dessa ok, parte. acredito que e não tenha traduzido e só está a É redistribuir isso. para todos os efeitos, editou na mesma, ok, sim. Sim, olha, mas Possível. é um jogo que dá de 2 a 4 jogadores, demora mais ou menos 30 minutos e até diz aqui que a complexidade é de 1.76 numa escala de 1 a 5. E isto falando, estou a falar disto porque tu até falaste que tem que ser um jogo que tu tens que rapidamente explicar e rapidamente tem que ser entendido. E eu acho que isto é um daqueles jogos que a única coisa que é mais difícil de perceber é o sistema de pontuação. Yeah. É aí que eu normalmente eu encravo um bocadinho mais, mas aí eu deixo um turno passar para depois as pessoas perceberem como é que a coisa funciona. Mas a jogabilidade é muito simples de perceber e este aqui insere-se na categoria de tile placement. Não é, normalmente o tile placement é estarmos a fazer caminhos, aqui é um padrão, é um pattern building, não sei se é bem assim que se chama, mas estamos a fazer aqui as duas coisas. E visualmente é muito agradável. Eu acho que também é uma das coisas que mais seduz as pessoas que jogam pela primeira vez, é o impacto que tem na mesa, depois também tem aquela pequena história que nos liga também ao jogo, que é o facto do jogo ter uma referência, penso que é o Palácio de Évora, não é? Não sei, Uhum. não é? Palácio de Sim, Évora, sim, sim. que eu acho que os azulejos têm a ver com os azulejos que eram colocados no palácio. Portanto, tem aqui uma pequena história que muita gente não liga, mas o facto de ser tão simples de jogar, 30 minutos, 45 minutos não é o jogo se calhar mais rápido, mas também não é por aí que o jogo deixa de ser um jogo de entrada e é a presença que tem na mesa. E eu digo que é elegante porque a simplicidade das ações e das regras não deixa muitas dúvidas. Lá está, mais um daqueles jogos que eu experimentei na semana passada com gente nova e também não se jogou só uma vez. E lá está, é um jogo um bocadinho mais longo, mas as pessoas gostaram tanto da primeira vez que queriam jogar uma segunda vez. Mas sim, a pontuação é um bocadinho mais complicado de perceber, mas passado um turno já dá para perceber. Sobretudo quando começamos a pôr peças uma ao lado das outras e começamos a perceber, ok, isto também é na horizontal, é na vertical e começamos a fazer em escadinha, não é só o que está ao lado, é o que está ao lado, o que está ao lado, etc. E facilmente as pessoas chegam lá. E acho que não é só um sucesso aqui, acho que é um sucesso em todo o lado, porque acho que o Daniel deve saber quantos azuis é que já existem, porque isto agora é o milking da cow ou azul, já devem haver aqui 3, 4 diferentes. 4, ok. Sim. Mas eu estou a falar do base, ok? Eu não Sim. experimentei os outros, estou a falar do A base. sério? Epá. Tens que Não experimentar. experimentei os outros porque eu tenho sempre algum receio de não gostar. Também não sei porquê, se eu não gostar, não gostei, mas para mim Sim. o azul continua a ser aquela coisa que está lá em cima e tenho medo que Oh meu. os outros jogos mudem a minha opinião sobre o azul. É uma coisa minha. Mas isso não é o tema de hoje. Antes que comecem já aqui a chover críticas, o azul é a minha escolha número 4. Olha, eu só te queria complementar este último teu comentário. Eu lembro-me do Daniel estar a jogar com a minha namorada o Azul, o Summer Pavilion, e ele vir ter comigo e dizer: Marco, vais adorar este jogo. Depois a seguir vem ela me dizer: Marco, vais adorar este jogo. Depois nós fomos jogar e eu efetivamente adorei o jogo. Por isso, é o meu preferido dos Da três. série, não é? Sim, da série. Sim, sem dúvida. O meu preferido. Por Eu, isso, eu ainda não, eu tenho, mas ainda não joguei os Jardins da Rainha. ainda falta esse. Esse é Tenho o imensa último de todos. curiosidade, Esse é o mas último. ainda não foi à mesa, não calhou. Tivemos Mas para foi uma boa tentar, escolha, sim. tivemos a tentar jogá-lo na Liriacon, lembras-te? Tentámos jogar na Daniel? Liriacon, não conseguimos. Várias vezes. Sim. Mas Não eu, era de entretanto, por entrada, acaso, então. eu, entretanto, já o consegui comprar, só que epá, foi mesmo por acaso que ainda não foi à mesa para ser experimentado. Mas concordo com o Marco. O primeiro é giro, o segundo baixou ali um bocadinho e o terceiro elevou completamente. O terceiro é muito fixe. E disseram, pelos comentários, que o quarto ainda consegue ser melhor, mas mais complicado. Por isso também estou curioso. Olha, mas para os nossos ouvintes, que nós agora fizemos aqui um sidestep grande, o terceiro, na minha opinião, deixa de ser um jogo
de entrada, não é? entrada. Ah, ok? sim. Completamente Concordo. deixa de ser um jogo de entrada. Sim. Tu estavas a queixar-te da contagem de pontos e é uma dos critérios que eu acho que, pronto, que faz o jogo pouco de entrada. Dá para jogares a primeira vez ou a segunda. Eu acho que mesmo a segunda vez a malta ainda não sabe muito bem contar ali os pontos e como é que aquilo funciona, se não está habituada a mecânicas destas. Mas por outro lado, o terceiro, pá, não comecem por aí, malta, ok? Não comecem a explicar esse jogo logo como o primeiro jogo de alguém, vão assustar alguma malta porque pá, tem muita coisa para aprender e dá daquelas explicações de regras que não vai ser fácil e as pessoas ainda vão ficar com dúvidas, na minha opinião. Acho que também não é assim mega complexo, ok? Estamos aqui a falar de jogos de entrada, depois Sim. temos toda uma camada intermédia até os jogos complexos, ok? Bem longa, mas acho que não é de entrada, é só isso. Daniel, força, o teu número 4, bora. O meu número 4, continuando o meu top, este é um jogo dedicado a 2 jogadores. Que é uma coisa que eu não acho muita piada, como vocês já sabem, mas este jogo epá, para mim é o melhor jogo para ser jogado a dois. É de 2014, o criador é o Shinpei Sato e o jogo é o Onitama. O Ah, Onitama é fácil de introduzir a pessoas ao hobby que gostem de jogar xadrez. Foi assim que eu já cativei algumas pessoas para experimentarem e jogarem e adoraram o jogo, porque é um jogo muito simples. Tu tens 5 cartas em cima da mesa, duas do teu adversário, duas tuas e uma comunitária, mas que estas cartas vão rodando. Ou seja, tu só podes fazer os movimentos de acordo com a tua carta e quando fazes isso, trocas a tua carta com a carta comunitária e passas para a próxima ronda depois com outra carta diferente. E o teu adversário faz o mesmo e os objetivos são muito simples. Ou qualquer um dos peões comer o sensei adversário, ou chegar com o sensei ao quadrado da cor adversária, que fica do outro lado do tabuleiro. E pronto, e é um jogo muito simples em que tens de estar a pensar não só nas tuas jogadas, tens de estar sempre a olhar para as cartas que o teu adversário, por causa dos movimentos que ele pode fazer. E basicamente é isto. É um jogo simples, mas que te parte a cabeça toda, porque tu tens de estar sempre a pensar 2 ou 3 jogadas à frente e não só na jogada que tu estás a fazer. E por isso é muito engraçado. E é o jogo de entrada para mim para 2 jogadores. Ok. Opa, por acaso não meti este jogo no meu top, mas que eu vou agora falar, mas também sinto exatamente o que tu disseste por causa da questão de xadrez, que é o Kamisado. O Kamisado também é um jogo que olha. explica muito bem e que eu adoro, pronto, quando consigo fazer e vejo facilmente a ser um jogo de entrada. Estava aqui na minha shortlist, mas pronto, não entrou na lista. Nunca, Mas, nunca consegui ter assim uma grande simpatia pelo Kamisato. E a por acaso sério? foi dos primeiros jogos que eu joguei no hobby. Ok. Pá, eu gosto bastante e já o introduzi várias vezes. Nós temos o Camisado na Sim. ludoteca e já o introduzi várias vezes. Pronto, quando vai lá um casal ou um grupo de 2 pessoas, não precisa ser efetivamente um casal. E a malta costuma gostar. Por isso, também acho que é um que funciona. Por acaso não ficou na lista, mas quando falaste agora do xadrez, lembrei-me de referir. E acho que tu, Miguel, também gostas do camisado, não é? Então, gosto. Sim. Sim, epá, sim, não é das minhas coisas preferidas, mas ainda dá para partir ali um bocadinho a cabeça, dá? Porque Mas alguém não aqui posso já chegar para jogou ali, para ali também Onitama? não, para ali também Para não, além para do ali também Daniel? não. Ok. Desculpa, Bruno. Está a perguntar se alguém jogou o Onitama para além do Daniel. Não. Não me estão a ouvir. Ah, vou cortar, Deixámos vou ter de que- ver e a qualidade está mesmo. Então, mas tirando o Daniel, algum de nós jogou o Onitama? Olha, eu já joguei uma vez no Ok. BGA, Eu nunca por joguei. acaso. Portanto, Por isso é uma boa oportunidade para quem não conhece, pá, vai ao BGA, faz um joguinho
rápido, porque Ok. para quem não conhece também deves perder rápido, pelo menos foi o que me aconteceu. E pronto, e é isto. Mas aprovas a escolha dele? Bom, então o meu número 4. Estavas a quase, quase. Bem, quase Então vamos lançaste. para o meu número 4, está bem? Pode ser, porque o meu número 4 na prática é o mesmo do Bruno, é o azul. Uma primeira Exato. colisão. Ui, o Daniel já. E para além de tudo aquilo que o Bruno já disse, que obviamente é verdade, o jogo tem uma boa presença na mesa, mas eu queria só acrescentar é que a malta acha muita piada à componente tátil das peças, verdade. porque ainda são grandinhas, não é? E não são aquelas peças fininhas, não é? Aquilo tem alguma grossura, aquilo tem alguma, não é? Aquilo tu pegas nas peças e quase que são à lá fichas de póquer, não são fichas de póquer, não é? Mas são grandes o São altas, suficiente yeah. Sim. para tu conseguires estar ali a brincar com elas e tal, e a pensar, e agora o que é que eu faço com isto, e ponho onde, e não sei o quê. Verdade. E sim, e portanto, pá, Bruno, sim senhor, boa escolha, muito bem. Pá, boa escolha, Muito Miguel. bem, Boa escolha. e Também pronto, concordo. e é isto. É o meu número 4 é o azul. Tem que arranjar os coraçõezinhos Muito para bem. fazer subir aqui. Eu acho que o Miguel nos últimos 5 minutos foi lá acima. Está no top já. Não, ainda não, que ainda faltam 3. Mas sim, Calma. ainda não acabou. Às vezes, quanto mais é a subida, sabes, já. o resto. Sim, senhor. Olha, é assim, o meu número 4 É o azul. é um jogo. É o azul. Não. Não. Não é o azul. O meu número 4 não é o azul. É um jogo que introduzia imensas pessoas, mesmo que basicamente nunca tinham jogado o jogo, já em várias faixas etárias, e todos gostaram bastante. E eu pessoalmente até gosto bastante também de jogar. É daqueles que eu introduzo, e eu próprio dá-me gozo de vez em quando introduzir o jogo para voltar a jogá-lo, e jogo bastantes vezes. É o Gemblock. O Gemblock é um jogo de 2014 do Justin Ho. É publicado pela Gemblock Inc., mas que depois também já foi editado por algumas outras editoras, incluindo a Pegasus PL. É um jogo de 2 a 4 jogadores. Joga-se na boa, pá, em 20 ou 30 minutos. É uma das coisas boas também deste jogo, é que é rápido de jogar. E explica-se. Este primeiro é extremamente tátil, é extremamente visual. Vocês põem as peças, elas encaixam perfeitamente. O tabuleiro em si tem mesmo, pronto, aqueles quadradinhos onde as peças vão encaixar. Se não há aqui aquelas regras do ela tem que entrar, é óbvio. Grande parte das regras são óbvias. A única coisa que é difícil, e não é nada difícil de explicar, é muito visual, vocês não podem ter nenhuma aresta em contacto. As pessoas entendem rapidamente isto, mesmo que não entendam geometricamente, já não se lembram o que é um vértice e uma aresta, até é giro, porque tu pousas lá, pronto, aqui não tem uma aresta, aqui tem uma aresta, pronto, isto é uma jogada inválida, isto é uma jogada válida. E depois pegam numa peça de outra cor e dizem, mas agora já é válido se for dos outros. Pronto, está explicado. Cada qual começa no seu canto, vamos lá embora. Pá, e a malta começa logo a jogar e rapidamente começas naquele... o que estás a fazer no meu território? Não sei o quê, o que é que estás a vir para aqui? Não sei o quê. E depois, pronto, a malta entra nessa mecânica de tentar travar o outro, tentar impedi-lo de passar. Pronto, já estão a jogar. Já não há muito mais do que isso para acontecer. É depois levar até ao fim, e normalmente querem jogar outra vez. Porque como é tão rápido, é aquele momento que tu sabes logo que o jogo funcionou. Que a malta chegou ao fim e pá, vamos jogar outra vez. Pronto, isto é a parte onde eu depois começo a me cansar um bocado, porque pronto, eu não gosto de jogar assim 3 e 4 vezes o mesmo jogo, não é? Mas eu já o joguei algumas vezes, não preciso de jogar outra vez. Mas pronto, bora lá tá. Jogar outra vez. Acho que todos passamos por isso. Porque o entusiasmo dessas pessoas já não é o nosso. Exatamente. Não é? Já passámos por aí, já passámos por isso. Mas sim, Compreendo perfeitamente. mas é o Gemblock, é o meu número 4. Olha, Marco, deixa-me só acrescentar uma coisa porque eu já o joguei. A 4, sim senhor, tu jogas com o tabuleiro todo. A 3 e a 2 é que pode ser um bocadinho mais É difícil, verdade. porque eu acho que o tabuleiro podia ter umas marcas melhores de dizer este é o tabuleiro para 3 e este é o tabuleiro para 2. Porque... mas
percebe-se o que eu estou a dizer, não é? Percebo. Porque aquilo não é muito visível. A 4, é pá, ótimo, sim senhor. A 3 e a 2 também funciona bastante bem, só que as pessoas têm que ter atenção em perceber, ok, o tabuleiro acaba aqui, eu não posso pôr mais para lá ou mais para cá. Percebo. Mas está lá marcado. Por Tá, exemplo, gosto tá. mais Tá, do só que é tipo Jambo. branco em branco, percebes? Sim, é verdade. Pronto, e fica assim uma coisa um bocadinho estranha. Até porque Mas depois há lá continua a ser um meios bom jogo. quadrados. O Sim, tabuleiro, sim. em alguns dos casos, Mas é muito acaba no giro. meio quadrado. Mas é Ah, muito giro. Mas por acaso estás a falar nisso, e, por exemplo, há um jogo que também gosto bastante e não o trouxe esse, exatamente por causa da questão de quando jogas com menos jogadores, que é o Blocos. O Blocos não tem limite do tabuleiro, o tabuleiro é sempre o mesmo, não encurta o tabuleiro. Por causa disso, tens que jogar com o jogador fantasma. Então, isso já é uma regra adicional que tens que explicar. Agora vamos jogar à Sim. vez com aquele. Somos 3 e agora um à vez vai pôr uma peça daquele gajo, que não vai pontuar nada, que é só para lixar os outros. Pois isso não Ah, funciona, não. E pronto, aí já deixa de funcionar. Enquanto que o Jamblog, tu explicas as regras e depois é só mesmo dizeres isso, que é, Sim, olha, sim. somos 3 jogadores, então acaba aqui o tabuleiro. Somos 4, Tenham a acabava intenção aqui, que somos acaba 2, aqui. acaba ali. Exatamente, sim. Repara, isto não era uma crítica, era só uma nota, porque realmente as pessoas têm mesmo que ter atenção que, olha, atenção que o tabuleiro acaba aqui, portanto não podes pôr essa peça. Sim. Apesar dela caber Sim, dentro do tabuleiro. sim, entre está aspas. dentro do tabuleiro, mas depois já está fora porque, estamos a jogar a 3. Exatamente. Bom ponto. Sim, senhor. Vamos lá entrar no pódio? Bora? Siga. Número 3. Número 3, malta. Estamos no nosso pódio. Bruno, vamos arrancar então aqui com o número 3. O que é que trazes tu com um jogo que funciona de entrada para o teu pódio? Hein? Tem que funcionar. Que funciona, é verdade, que funciona, porque esta é a categoria de drafting e eu estava aqui na dúvida entre dois jogos, mas o outro jogo era o Seven Wonders e eu acho que esse não funciona muito bem como jogo de entrada por várias particularidades que o jogo tem em termos de iconografia e mais algumas coisas que andam ali pelo meio, os combates, etc. Já funcionou bem, mas também já não funcionou assim tão bem, por isso não posso pôr neste top. Ponho o jogo mais simples da mesma categoria, que é o Sushi Go. O Sushi Go é um jogo de 2013 que dá de 2 a 5 jogadores, demora mais ou menos 15 minutos. O designer é o Phil Walker Harding e a editora é Game Right. É um jogo em que nós temos X número de cartas, jogamos uma carta, damos as restantes ao nosso adversário, vamos receber também do nosso adversário. Existem 3 rondas. No final de cada. Quando nós não temos cartas, simboliza o final de cada ronda, fazemos uma pontuação e depois é a soma das 3 pontuações, porque são 3 rondas. Mas o que é giro naquele jogo é, para além das ilustrações que são muito fofinhas, é o facto de ser um jogo, e eu não sou muito apreciador não sou nada apreciador de sushi, mas está na moda. Está na moda, as pessoas gostam de sushi e uma das coisas que eu gosto de ver é as pessoas ficarem entusiasmadas quando fazem um conjunto de cartas, porque nós vamos jogando cartas para fazer conjuntos que têm critérios de pontuação, é as pessoas dizerem, e é mesmo isto que eu gosto, os nigiris, eu não percebo nada disto, mas é os nomes das cartas, nigiris e outras coisas que aparecem lá, agora não me wasabis e essas coisas assim, mas gosto de ver o entusiasmo das pessoas porque se identificam com aquilo que estão a construir, aqueles pratos que estão a construir. Mas o jogo é muito simples, joga-se uma carta e a carta, por exemplo, diz, se tiveres 3 cartas destas, ganhas 10 pontos, mas se tiveres 2 não vais ganhar pontos nenhuns. E então tu estás ali a tentar ver se veio a carta certa para depois fazeres o conjunto, mas depois existem outras cartas que é, por exemplo, teres maiorias, também queres jogar essas cartas por não pontos, e depois há ali várias escolhas que tu tens que tomar e tu, pronto, e estes jogos de entrada têm que ser um bocadinho diferentes daqueles que não te davam escolhas. Estes dão-te escolhas, mas ao mesmo tempo são muito simples e acaba por ser um tema muito engraçado para quem gosta de sushi. Para quem não gosta de sushi já vi que é mais do mesmo, mas não deixa de ser um jogo engraçado. Como eu estava a dizer, o Seven Wonders para mim é mais jogo, muito mais jogo, com a mesma mecânica, mas acho que extravasa um pouco este limite do jogo de entrada. Sempre que eu pus o Sushi Go com gente nova à mesa, funcionou e 15 minutos, mesmo que não funcionasse, em 15 minutos passavas para outro. Mas funciona, pelo menos para comigo tem funcionado e foi o jogo que eu escolhi para o meu número 3, o Sushi Go. Sim, senhor. Olha, eu adoro o jogo e por acaso adoro sushi também, mas uma das cenas que eu acho que o jogo também tem muito bom, e tu estavas a dizer que as pessoas identificam-se com o jogo, é que tematicamente faz muito sentido.
Estás a ser, vamos ver tipo a cena do wasabi ficar por baixo, depois tens que meter um nigiri por cima ou qualquer coisa assim. Pronto, e tem que ser o próximo nigiri que metes em cima do wasabis e tudo. Tá giro, tem mecânicas engraçadas. Eu pessoalmente, o que eu gosto mais é o party. Acho que continua a ser um jogo de entrada já agora, a versão party. Sim, nunca joguei. Ok. Mas acredito que seja a mesma coisa, mas para mais jogadores, com mais algumas cartas, não? Sim. Não sei se há Sim, diferença. Com mais cartas e depois mecanicamente tens um passo de setup onde o jogo muda, porque como tens mais variedade de cartas, mas não acrescentas todas as cartas, fazes sets diferentes, por isso na Ok. realidade, dependendo da combinação que tu fazes, tens quase um sushi go novo, apesar de teres lá as cartas todas para fazeres o base que tu estás a falar, estás habituado. Depois tens as outras todas, tens sobremesas novas, só podes ter uma sobremesa. E escolhes uma em cada Ok. jogo, se mudares só a sobremesa já tens um deck diferente, vamos dizer assim, uma mecânica diferente de Certo. sobremesa. Sim, mas em termos de regras é a mesma coisa. Sim, acredito. Sim, é as regras são semelhante, dadas pelas sim. cartas que tu colocaste lá, não é? Por isso, Certo. mas Sim. é sempre a mesma coisa, é drafting para todos os efeitos. Mas pronto, na minha opinião, o que vai à mesa nesses casos é a versão party desse jogo. E não sei, Daniel, Ok. o que é que tu podes ainda querer comentar antes do teu número 3? Mas, Bruno, já jogaste o jogo? Se eu já joguei o jogo, tenho o jogo, já joguei várias vezes o jogo, sim. O que é que ele quer dizer com isto? Bem a coisa. Está-te a passar um mundo de jogos assim ao lado. Que há mais jogos para além do Time Stories e do Concordia. De onde é que veio isto? Não Vem do sei. número Por acaso anterior esta foi ainda. assim. Não Vem do sei. número Não Ai, sei. veio do anterior. Ah, Há todo Opa. um novo mundo para além desses dois jogos, ó Bruno. Tu estás a precisar mesmo que os eventos Olha. voltem para conhecer mais jogos. Mesmo e atrás de estás ti está um jogo que também tem o drafting, está mesmo atrás de ti da tua cabeça, que é, exato, o Novo Sim, Mundo. Um maravilhoso mundo. Mas também não sei se é um jogo de entrada. Mas pronto, Acho que não. mas obrigado pelo teu conselho, é? Pronto. Fica aqui registado. Por acaso E acho com que base não é um nisto- jogo de entrada. Com base nisto, Também acho que não. o meu número 3 é o jogo de entrada para os Party Games. E espantem-se se eu não escolhi o Dixit. Por acaso. Mas quiseste. Estou É de chocado. 99, o criador é o Peter Sarrett e o jogo é o Time's Up. Ok. O Bruno ainda não deve ter jogado, por isso eu vou explicar. Não. Pronto, cá está. Explica-me. Surpresa. Elucida-me, se faz favor. Foi agora a surpresa da noite. O Time's Up é um jogo que se joga em equipas. O jogo tem cartas com duas cores, em que todos jogam ou com o lado azul ou com o lado amarelo, em que estão lá nomes de personalidades. Depois há vários Time's Ups e várias edições, mas eu vou-me focar só na edição principal. São personalidades. As equipas veem as suas cartas e só escolhem 20 dessas cartas. A equipa adversária escolhe as mesmas 20 cartas também para eles e depois aquilo baralha-se tudo. E o jogo joga-se em três etapas, em que a primeira etapa só se pode dizer uma palavra e a equipa tem que adivinhar qual é o nome. A segunda etapa pode-se dizer tudo e mais um par de botas. Não, peço desculpa, troquei as ordens. A primeira podes dizer tudo e mais alguma coisa, até a tua equipa acertar no nome da personalidade. A segunda etapa só podes dizer uma única palavra, mas como as cartas são as mesmas, tu basicamente fazes um refresh daquilo que já disseste e focas-te numa única palavra e não podes dizer mais nada. E a terceira é a parte que eu sou um fracasso porque eu não tenho jeito, porque é mímica. Mas é um jogo super divertido, é super competitivo. As equipas, quando são mais do que só dois elementos de cada lado, torna-se divertido. E pronto, e é a minha escolha. Mais um jogo que o Bruno deveria conhecer, porque o jogo também ainda só tem 23 anos. Pronto, e desde pode ser que ele descubra que este jogo existe. Não é €1, mas pronto, olha, dá para jogar Eu tentei eliminar os party games deste top porque este jogo não era sobre party games, mas pronto, não vamos agora andar aqui a mandar umas coisas uns aos outros, até porque o Marco já pôs um party game aqui. Um pelo menos. Não, mas eu já joguei com o Daniel o Time's Up e pronto, e efetivamente é um bom jogo, diverte e é um bom jogo que se joga de entrada ou até mesmo para fechar uma noite
Joga-se rápido, não é muito demorado e sim. Mas é um party game. Cai mesmo direitinho na categoria party game, sem dúvida. Sim, sim. Mas boa escolha, Daniel. Sem saber, acho que é um bom jogo. Sentiste agora passar-te a mão pelo pelo aí, Daniel? Sim. Muito Muito bom, bom. muito bom. Um Miguel, dia deles força. não vai conhecer. Miguel. Esse eu aceito. Sério? Ok, um party game versus Catan e vai. Sim, desde que não seja Catan, mandem vir Time's Up. Ai, nem sei o que te diga, Bruno. Miguel, o teu número 3. Ora então, depois de um jogo que quantos mais melhor, não é? Sim, porque pronto, não é? Se é um party. O meu número 3 é um jogo que dá no máximo até 6. Calma, já estamos ali na fronteira, mas não. É de 2 a 6 jogadores, um jogo de 2019. É o Point Salad. Que eu acho que é um excelente jogo de entrada. Funciona muito, muito, muito bem. Primeiro pela pouca complexidade, porque aquilo explica-se em 2 minutos, Yeah. né? Se calhar nem tanto. E é daquelas coisas em que quem não souber jogar vai colecionar ali cenouras, batatas, rabas, o que seja, já não lembro de quais é que são as cartas, mas vai colecionando ali coisas e depois chega ao fim do jogo e diz: até quanto é que isto vale? Não vale nada porque tu não escolheste formas de pontuar. Então eu também tinha que escolher. Pois, também tinhas que escolher dessas, porque senão não pontuas. Então bora jogar outra vez. E dá nisto, né? Que é tu acabas um e depois a seguir estás naquela do então bora jogar outra vez. Pois eu não percebi isto bem. Bora. E dá para fazer isso porque o jogo joga-se em 15 minutos, talvez. Menos até. É sim, super é rápido e eu acho que funciona muitíssimo bem. Já o expliquei várias vezes e de todas as vezes que eu expliquei, as pessoas gostaram imenso e é isto. E acho que é uma boa sugestão, talvez a melhor até agora. Arrisco a dizer. Não é só boa, Arrisco a excelente, dizer. Miguel. Tu estás Arrisco. on fire. Arrisco a dizer é a melhor até agora. Portanto, agora vá. Estragaste o número 2 do Sem Bruno, dúvida. mas pronto. Não. Muito bom. Pode ser que seja o número 1. É uma das minhas apostas. Opa, Pronto, não vou abrir o jogo. eu já estava a contar que o Miguel trouxesse o Peito Salad, por acaso. E eu concordo totalmente. É um excelente jogo. Funciona bem e é muito fácil de pôr na mesa. Explica-se bem rápido, por isso é daqueles que, sem dúvida, uma boa escolha, Miguel. Sim, senhor. Sim, senhora. Eu vou-vos trazer para o meu número 3 um party game. Um party game lançado em 2021 pelo Alex Haig, pelo Wolfgang Wash e pelo Justin Vickers, publicado pela CMYK, e é o The Fuzzies. O The Fuzzies é um jogo que não interessa a idade, é um jogo de 2 a 4 jogadores, mas na realidade, com um bocadinho de esforço, vocês metem lá um quinto jogador e conseguem jogar. Não sei se. Pronto, vai funcionar. Eu acho que não funciona tão bem, demora um bocadinho, mas vai funcionar. É um jogo que se joga em 10 minutos. Possivelmente até em menos, depende da destreza de cada um. É um jogo destes de destreza em que vocês têm que pegar em umas coisinhas nos fuzzies, umas coisinhas bem da fofinhas, que são mesmo fisicamente são uns peluchezinhos, umas bolinhas de peluche, que são empilhadas, que é uma coisa incrível, como é que aquilo fica, todas elas pousadas umas acima das outras, ficam todas empilhadas de uma torre. E vocês têm que virar umas cartas que são uns fuzzies, basicamente em cartas redondas, e tem que, cada uma delas, agora tenho que pegar num fuzzy desta cor e tenho que o pôr mais acima do quando ele estava quando eu o tirei. Cada vez que eu deixo cair alguns fuzzies, não perco o jogo, tenho que os voltar a pôr e fico com umas coisas que tenho que fazer na próxima jogada que podem ser algo estranhas, tipo tenho que fazer a jogada com Elephant Hand, que é mão de elefante, que tenho que fazer assim como se fosse uma tromba e agarrar assim com o jogo
É engraçado. Fazem umas figurinhas tristes. Algumas delas proporcionam assim alguns momentos muito giros. Tipo, uma vez vocês não sabem a falta que vos faz a visão em profundidade até jogarem um jogo de destreza, não é? Que é, agora tenho que fazer com o olho tapado. E depois estão assim e a torre está ali ao fundo. E vocês... e depois eu lembro-me de pegarem na minha mão e empurrarem-me a mão assim para a frente. Ó Marco, é só para acelerarmos. Tu não vais lá chegar tão cedo a essa velocidade. Eu estava completamente, tipo, a minha visão de profundidade tinha desaparecido. É um jogo que qualquer idade praticamente. Eu já joguei isto com miudinhos pequeninos, com pessoal graúdo e pá, toda a gente se diverte. Mas é isso, é um party game, ok? Não é... e depois também tem um fenómeno muito engraçado. As pessoas que conhecem os jogos de stacking, de destreza, tipo o Jenga, isto parece o Jenga, e depois jogam e dizem, isto não tem nada a ver com o Jenga. E esses momentos que eu também gosto nestes jogos de entrada que dizem, ok, tem um paralelo muito forte com um jogo que não é um jogo de tabuleiro moderno, que as pessoas conseguem até dizer, e tal, isto parece aquilo, e por isso, ok, ficam hooked, e depois no final dizem, isto não tem nada a ver com o jogo que eu estava a pensar. Quer dizer, tem, porque não é fazer stack e tudo, é a mesma coisa. Mas foi suficiente para os pôr lá a jogar e depois dizer, isto abriu uma avenida completamente nova. E isso depois criou a curiosidade de, se calhar o outro também vai ser assim, se calhar o outro vai trazer aqui coisas novas, e experimentam mais uns jogos, e pronto, e fica aqui no meu pódio o The Fuzzies, do Alex Haig. Malta, eu acho que estamos todos curiosos e vamos arrancar já para o próximo, bora? Vamos? Número 2. Estamos mais próximo dos nossos número 1s, mas ainda estamos no número 2, por isso, Bruno, mata aqui a curiosidade da malta. O teu número 2. Eu acho que muitos de vocês já estavam à espera que isto saísse mais cedo ou mais tarde, mas é de categoria de Engine Building, portanto vem o Splendor. Vem o Splendor, que é de 2014, um jogo de 2 a 4 jogadores e que demora mais ou menos 30 minutos em média. O designer é o Marc-André e a editora é Space Cowboys. O que dizer deste jogo? É um jogo que eu adoro. Nada, Bruno, está Está no bom. meu top 20. Nada, Bruno, está bom. Está no meu top Obrigado. 20. Passamos para o Daniel já, Não. está bem? Pode ser. Bom, é muito fixe. Além disso, eu já trouxe um que mata o Splendor. Não vale a pena. Não. Pode O ser. teu é uma Podemos- cópia barata do Splendor. É uma cópia barata do Splendor. Tudo aquilo que tu disseste parecia o Splendor, mas não é o Splendor, o original. Daniel, então o teu número 2 qual é? Vá. Olha como o Miguel está. Está soltinho, homem. Deixa vir aí a tua segunda escolha. Agora a falar a sério, porque é que eu estou a escolher o Splendor? O Splendor é um jogo muito simples de explicar e também de aprender. Tem alguma profundidade estratégica, portanto não é só um jogo de entrada. Já tive essa discussão com algumas pessoas que acham que o jogo é mais do mesmo. Acreditem, não é. Mas não é isso que se trata, não é disso que se trata o episódio. Eu quero-vos é só contar, e eu acho que vocês têm mais ou menos essa ideia, que é um dos jogos que eu mais colocava na mesa, sobretudo com pessoas novas que iam aos nossos eventos. E por isso é que eu vos digo que este jogo resulta, porque tive essa experiência, não só aí, mas também em casa, com várias pessoas que vinham aqui que nunca tinham jogado. Mas eu lembro de um episódio que me ficou na memória, que foi um casal que apareceu lá pela primeira vez, expliquei o Splendor, gostaram imenso do jogo, e eles estavam à espera de um amigo que viria mais tarde. E quando o amigo veio, eu lembro-me de ter ido à mesa e perguntar se queriam jogar outra coisa, para eu explicar uma coisa diferente, e eles disseram, não, vamos jogar isto outra vez, e foram eles a explicar o jogo a essa pessoa nova. Portanto, está aqui a prova de que no mesmo dia, passado 3 jogos, porque eu não sei quantos jogos é que eles fizeram, mas acredito que entre a chegada deles e a do amigo deve ter dado para fazer uns 3 jogos, e eles conseguiram perceber as regras tão bem que passaram a ser eles a explicar o jogo a esse amigo que tinha chegado. Portanto, está aí a prova de que realmente o jogo funciona e que não é difícil de se explicar. E a minha experiência é que em 2, 3 minutos tu explicas o jogo. Se ficares ali 1 ou 2 turnos só para ver se não se enganam, porque existe pelo menos uma das ações que é de reserva de cartas, que é um pouco mais complicado de perceber ao início, mas até que alguém o faça, ninguém o faz, mas a partir do momento em que alguém me pergunta qual é que é aquela terceira ação que tu tinhas dito, ou a quarta, já não me lembro, de reservar, é o quê, como é que isso funciona, ou como é que eu vou buscar aquela peça amarela que é o multicolor, porque às vezes as pessoas não percebem bem como é que vão buscar. E depois quando toda a gente já fez todas as ações possíveis, a coisa flui muito rapidamente.
entre turnos, e não sei, mas eu acredito que sim. A parte tátil, tal como no azul, como o Miguel estava a falar, de serem as poker chips, em que muitas vezes aquelas pessoas fazem aquele barulho irritante para mim, que mexe com o meu sistema nervoso, que é pegarem num stack de poker chips e começarem a fazer aquele barulho do e incessantemente, mas eu acho que isso também tem um ponto a favor para o jogo. Eu não sei se o jogo teria tanta piada sem aquilo, mas sim, pelo menos a versão física tem esse plus, esse ponto a favor e nunca falhou. Pelo menos comigo nunca falhou. Não sei se o Daniel vai dizer alguma coisa. O Miguel já percebi que tinha aí coisas para dizer, mas também já não quero que ele diga mais nada. Já disse o que tinha a dizer. Censura aí, Marco. Metem um X no coisa dele, na imagem dele. Mas é o Splendor, a minha segunda escolha. Não, eu só acho que isto foram 5 minutos desperdiçados. É só isso. Mas o que é que se passa com o Miguel, meu? Ele está. Bem, eu elogiei com o azul e ele ficou assim. Tá bem? Eu disse que eu estava a guardar as balas para mais tarde. Foi agora. Pá, mas, Carregaste todas de uma só vez, caraças. certo. Mas estás a tentar matar um inocente, coitado, pá. O Splendor é uma coisa mundialmente reconhecida, ok? Deve ser Isso o não único. quer dizer que eu gosto. Está bem, mas funciona. Eu gosto, Bruno. Também. Eu gosto do Splendor. E gosto Claro das que fichinhas. O que tu não gostas, eu também gosto bastante. Não é ali que Sim, acho andar ali a que- mexer nas fichas. Sim. Eu Essa acho que parte já é gira. tinha. Eu acho que já tinha comentado que eu já meti, já olhei para aí 10 vezes, acho que durante umas semanas, ainda há pouco tempo estive lá outra vez na Roxley a ver lá o pack de dinheiro, basicamente, para jogar jogos Certo. de tabuleiro que os gajos têm, que é igual ao do Brass, mas pronto, com mais uns para poderem usar, com uma caixinha magnética e não sei o que, e eu... Ai, eu estou a falar nisto e estou-me a apetecer ir lá outra vez ver se eles meteram uma promoção naquela porcaria para eu mandar vir. As coisas que mexem com o Marco. É engraçado, é engraçado. Mas sim, Splendor, sim senhor. Daniela, não sei se vais comentar alguma coisa do Splendor antes de partilhares o teu número 2. Não tenho nada para Obrigado, comentar. Daniel. Depois do comentário do Miguel, que alguém consegue comentar alguma coisa. E eu pensava que era agressivo. Porra, realmente. Estás perdoado, Daniel. Lá vai. Eu é que sou fofinho no meio disto tudo. Sim. E eu pensava que isto era Hello Kitty, o episódio Hello Kitty. Não. Está a ser agressivo, tá? Ai, muito bom. Então, olha, para continuar na minha senda de fofinho, o meu número 2 é um jogo de 2017 do Michael Kisling. E pá, já foi falado aqui 2 vezes. O que é que eu vou dizer do azul? Pronto, não consigo dizer certo. mais nada. Espera aí que o Miguel ainda vai falar por ti. Pá, Nada. é efetivamente Já falei. um jogo de iniciação no hobby fácil de se explicar, rapidamente se põe na mesa e pronto, e é o azul. E qualquer dúvida, são o Miguel e o Bruno que já falaram tudo sobre o jogo. Ótimo. Ótima escolha, Triple- Daniel. Pois, eu acredito. Tripla colisão, sim senhor. Epá, é raro a gente chegar a tripla colisão, mas eu também estava a contar que ia haver. Por acaso, não tinha apostado no azul, Provável. mas pronto, Eu tinha. vocês não seguiram as minhas apostas, não percebo, vocês não sabem o que é que estão a fazer. Eu Estás um apostei, bocadinho vocês fora. Tu estás no top dos party games, deve ser por aí. não. O meu próximo não é um party game, o meu número 2. Olha, mas Epá! posso ser o É primeiro? verdade. Estás a ver aquela carta do Uno que passa o skip next player? Foi tal e qual. Foi Miguel. tal e qual. A tua colisão Só tripla naquela- já me estava a esquecer de ti, Miguel. Desculpa lá, tens de dar ao Miguel. Os olhos do Miguel assim. Que é isto? Eu só fiquei naquela. Mas, O Bruno mas disse que vale ia tudo. censurar e ele censurou o Miguel. Mas vale tudo. Obrigado. O que é isto? Pronto. Então. O que é que eu ia dizer? O meu número 2, já sei exatamente. Então, eu no meu número 2 eu vou surpreender. Vou trazer o Dixit. Portanto, sou eu a trazer oIxit em vez do Daniel. A vestir. Ai, como ele está! Espetacular. Que bom. Chocadíssimo. Eu estava a contar que o Daniel trouxesse e depois o Daniel disse: Não, o Dixit não entra. E eu: Olá, como é que o Dixit não entra? O Pronto, homem ia tudo bem. dar graxa. Não.
por uma razão muito simples. O meu número 2 e o meu número 1 foram dos jogos que me iniciaram a mim no hobby. E, portanto, o Dixit foi realmente um dos primeiros jogos que me puseram à mesa, com um grupo de mais pessoas, acho que éramos 5 ou 6, já não me recordo. Pá, e foi um jogo brutal, foi uma experiência super interessante, pá, porque eu não conhecia nada daquilo e como assim eu agora tenho que andar aqui a inventar coisas sobre uma carta que alguém disse, ou um tema, ou uma palavra, ou uma coisa qualquer, e depois tenho que adivinhar qual é que é a palavra, qual é que é a carta que se assemelha mais, e depois eu ganho pontos consoante, epá, espera lá que isto é diferente. E o jogo funciona muito bem e continua sempre a funcionar muito bem, independentemente do número de jogadores, tem o mínimo de 3, mas ainda assim eu acho que funciona muitíssimo bem, tanto a 3 como a 6, e não são muitos os jogos que conseguem fazer isso, não é? Porque às vezes, dependendo do número de jogadores, a coisa varia um bocadinho. Neste caso eu acho que, como eu disse, funciona muito bem e acho que continua a ser uma boa escolha mesmo nos dias de hoje, porque o jogo já tem alguns anos, mas ainda assim aquilo tem 450 mil cartas, não é, Daniel? E portanto aquilo... E 8 ou 9 Ah, expansões. não dá para ver. Exato. E portanto é o Dixit. Sim, senhor, Está sim, bem. Se tiverem curiosidade, está a versão experimental no Google Play para sacar o Dixit Universe. Ah, é? Para Ok. quem nunca experimentou, eu queria vos mostrar, mas faz reflexo. Instalei hoje, curiosamente. Oh, que É engraçado. uma maneira de Ok. jogar os Dixit sem mais pessoal, quando te quiseres entreter um bocadinho. Ok. Dixit No Universe. telemóvel? Está Boa, bem, boa, está boa. bem, está bem. Não Boa fazia ideia, por escolha, acaso não Miguel. tinha visto. Boa escolha, sim senhor. Sim, mas vocês acham engraçado que eu trouxe um party game e foi Não, um não. party game. E depois o Miguel traz o Dixit, mas não é um party game. É um Não, party porque game. é até 6. Ou Não, seja, porque é até vocês 6. trouxeram listas de jogos de party games. Eu sou o único que está mesmo a fazer a coisa pela regra, mas tudo bem. Pois quem estiver a ver-nos, que faça as escolhas. Depois que diga assim nos comentários qual é que é a melhor lista ou qual é que é o melhor top. Miguel, não vais ganhar, posso já dizer. Posso já dizer. Não estou a contar. Ai, muito bom. Por Mas acaso, estavas aí muito bem. Estava, acaso estou a estava. sentir- estou a Mas depois sentir que- estraguei ali qualquer coisa. estou a O clima sentir que está a gente tenso. vai ter que lançar um voting pool para o melhor top a partir deste top. Eu acho que Eu acho não que sei sim. se a malta vai querer votar em quem é que teve o melhor top. Se calhar ainda vamos ter que Sei. fazer uma coisa dessas. Isso vai começar a aumentar ainda mais os níveis de tensão. Atenção. Porque vamos querer ganhar. Aqui há muita gente competitiva. O Daniel não é cooperativo. Não foi nada. Eu também não sou conhecido pelos meus dotes competitivos, não é? Por Verdade. isso. Vai ser giro vai ser então. Não sei. Fica aqui a ideia. Se calhar ainda vamos receber aqui muitos comentários e vamos ter mesmo que implementar esta ideia. Não sei. Olha, uma boa escolha, sem dúvida, Miguel. Eu trago um jogo que não é o Dixit, mas podia ser. Que é um jogo de 2015, publicado pela Libellum. E o designer é o Oleksandr Niveskin e Oleg Siderenko. E é o Mysterium. Porquê é que eu trago o Mysterium e não o Dixit? O Dixit foi um go-to game do ponto de vista de basicamente jogo de entrada para o hobby para muita gente. E fomentado por mim, ok. Pouca gente sabe, o Dixit foi o primeiro. Não, por acaso não foi o primeiro, foi o segundo jogo. Foi a primeira doação que recebemos de uma editora de jogo de tabuleiro para a DICE. Já há muitos anos atrás. Foi o segundo jogo da nossa ludoteca. O primeiro até fui eu que pus lá, mas logo a seguir, esse foi o primeiro que não foi dado por um membro ali da direção. E é curioso, também foi o primeiro How to Play que nós gravamos. Tem aqui uma mística muito grande, por isso poderia facilmente ser o meu número 1. Mas hoje em dia eu
tenho puxado um bocadinho mais a barra, vamos dizer assim, e trazer o mistério, porque o pessoal, outra vez, faz um bocado a ponte com jogos que já conhece. Já conheço o Cluedo, então eu digo assim, isto é parecido porque tens que identificar aqui umas coisas, mas olha, vai ser muito diferente. E é verdade, porque não tem nada a ver com o Cluedo. Você chega ao fim e diz, ok, sim, tem que encontrar quem fez, onde e com quê, pronto, essa é a parte do Cluedo, mas depois diverte-se imenso. E depois tem uma vantagem para mim, que faz com que funcione, é que em muitos jogos nós estamos a jogar e depois estamos a competir ao mesmo tempo. Se estivermos a explicar o jogo e continuamos a jogar, o pessoal depois fica naquela do pois, mas o Daniel está a explicar o jogo, mas depois ele vai ganhar, não é? Pronto, se vocês jogarem lá e já conhecerem o jogo, tem sempre aquela coisa de criar alguma animosidade com a situação de vocês estarem a jogar o jogo. Aquele jogo é cooperativo e vocês conseguem estar fora até da discussão. Vocês explicam o jogo e depois metem-se no fantasma. E ao meterem-se lá no fantasma, estão só a dar as pistas, não podem ajudar a participar, no fundo, na solução. E as pessoas todas vão se coordenando, dão umas dicas aqui ou ali por causa das regras e tudo, mas tudo vai correr bem. E depois criam aquela curiosidade, agora gostava de ser o fantasma. E há logo uma profundidade de jogarem outra vez o jogo, agora com as pessoas a jogar do lado do fantasma. Por isso, é o meu número 2, acho que funciona mesmo muito bem. E tem aquele aspecto do Dixit na mesma, por causa da imaginação, das cartas e tudo. Eu acho que aquilo até se jogava bem com o deck infinito do Dixit, estava para jogar Mistério. Na boa, não vejo isso até a não funcionar. Vejo muito pelo contrário, até criar ali uma dinâmica interessante, por causa das lindas ilustrações que temos no Dixit, a funcionar bem ali no Mistério. Mas é isto, é o meu número 2. E estamos quase no fim. Bora lá continuar, malta? Uhum. Bora lá. Número 1. E cá estamos, malta, no nosso número 1. Bruno, temos que rematar agora em beleza e vais tu arrancar, não é? Então, Sim. remata lá o teu número 1. Mas podes pôr o Miguel em mute, só um bocadinho. Ele está agressivo hoje, não é? Tá. Ele até me está a meter um bocadinho de medo. Não sei o que é que se passa com ele hoje. Mas pá. Não é o número... Ticket to Ride, pois não? Não acredito. Olha, eu disse para pôr mute no homem. Mas sim, está na categoria, eu ia dizer na categoria do Route Building do Set Collection, que é o Ticket to Ride. E não sei qual é que é essa cara, porque se há jogo que funciona num jogo de entrada, é o Ticket to Ride. E não venha dizer o contrário. Funciona muito bem, muito bem. É ok, pronto. Então não... Funciona muito Mas ok, eu já estou com medo de dizer mais alguma coisa. Mas sim. Mais 5 minutos desperdiçados, mas funciona muito bem. Como é que é possível? que O homem está mesmo em brasa. O Ticket to Ride é um jogo muito simples, se calhar o mais longo de todos aqueles que estão na minha lista, porque demora mais ou menos 1 hora, talvez um bocadinho mais, consoante o número de jogadores, mas é um jogo que também conseguimos explicar em 5 minutos, porque a simplicidade das regras não há muito mais fácil do que aquilo. E como é que eu sei que é um jogo que funciona? Porque eu não tenho dados, mas dentro dos jogos modernos, tirando o Catan, eu tenho dúvidas, não é o segundo jogo mais vendido do mundo, porque sei que já venderam milhões de cópias em todo o mundo, e sei que o senhor Alan Harmon, que é o designer, é uma pessoa muito abastada, digamos assim, das poucas pessoas que fez vida nos jogos de tabuleiro sem ter que fazer muitos jogos, ao contrário lá do outro senhor que faz um jogo por dia, que não vou dizer o nome, vá de retro, Satanás, mas o Alan Harmon não, ele fez a sua vida com isto e hoje vive dos royalties do jogo, porque é um jogo que continua a ser hoje em dia muito vendido. E estou a falar da versão base, porque depois existem outros mapas ou outras iterações do jogo, mas estou a falar da versão com fartura. Mas a Estou versão base para ti é o Europa ou é o América? Não. O base é nos Estados Unidos, sendo que o da Europa também tem muito sucesso, mas acho que esse veio depois. Não me engano, eu acho que o primeiro foi o dos Estados Unidos. Foi.
Sim, e mais uma vez, para um jogo de 5 anos já entrada, agora. 5 anos de diferença. 5 anos de diferença. Já agora, não sei se disse, mas o jogo foi em 2004 que o jogo saiu. Exato. E foi a Days of Wonder, quando a Days of Wonder ainda era uma empresa que só fazia um jogo por ano, mas a cada jogo que fazia era totalmente diferente daquilo que saía no mercado. Este jogo não só é a simplicidade que faz com que o jogo seja apelativo para as pessoas, mas lá está, mais uma vez, a parte visual e tátil. As pessoas ficam super entusiasmadas de colocar os comboios nos sítios, no mapa. Parece até um bocadinho aquele OCD de teres que colocar os comboios mesmo certinhos, não fora dos sítios, porque é para ficar bonitinho, não é? E antes disso, é uma das coisas que eu acho piada, nem toda a gente faz isso, mas antes do que o jogo começar, é nós agruparmos os comboios todos alinhadinhos, bem feitinhos, não sei o quê. Já aí, antes do jogo começar, já estão ali os comboios todos arrumadinhos antes do jogo começar. Existe essa parte não só visual, mas tátil de mexermos nas carruagens, porque depois o resto é um jogo muito simples que eu não jogaria mais do que uma vez por sessão, porque é um Vida. jogo. Ah, Diz? não. Não, Nossa Senhora, como o homem está. Simplesmente porque é um jogo que demora pelo menos 1 hora e para um jogo de entrada se calhar chega a jogares uma vez nesse dia, não numa vida, mas também já vi gente que mal acaba um jogo quer jogar outra vez porque o jogo é realmente muito engraçado e viciante enquanto estás naquela fase do enamoramento com o jogo. Que já não é o que me acontece, Miguel, já não o jogo há anos, mas recomendo vivamente para quem está a entrar. É um daqueles jogos que eu tenho a certeza que não falha. O Ticket to Ride. Ticket to Ride, sim senhor. É sim, também tenho a atender a dizer que é o campeão dos jogos de entrada no ponto de vista de vendas. Lá tem e tudo, é realmente Mr. Alan R. Moon aí com força, não é? Mas por acaso, só um comentário, há bocado o Miguel falou dos jogos de entrada e tudo, e agora tu estavas a falar também de quem produz tipo 50 jogos por ano, não é? E curiosamente, eu não conseguia trazer os jogos de entrada e dizer que funcionam, porque o que funcionou comigo, eu comecei com jogos tipo. Os jogos de entrada modernos Certo. era. Magic the Gathering e depois eu comecei, eu se me lembro bem, eu já não me lembro muito bem disso, já foi há muito tempo, mas se me lembro bem, os primeiros jogos a seguir a Magic the Gathering que eu comecei a jogar modernos, nem foi o Catan, foram os jogos do Knizia, ok? Eu comecei a jogar jogos de Knizia nessa altura. Isto, para jogo de entrada, começar a jogar Knizia é tipo, ok, se eu fizesse isso hoje as pessoas fugiam do hobby, eu acho. Sim. Ainda tens alguns. O Lost Cities é fácil, diria. Pá, eu Epá. comecei. O Sim, Celtis sim. também não deve ser O Celtis. difícil. Não sei, olha, que eu não sei se o Celtis é muito. Colocaria no jogo de entrada e que funcione e que cativasse a malta logo a Pois, ficar. mas isso é o Knizia complexo. também, não é? Mas Isso é o Bruno a falar mal só por falar mal. não é, não. O Knizia é um senhor que. Pronto, vá, não quero falar mal do senhor, mas já falei. Eu gosto, atenção, eu gosto muito de jogos do Knizia, eu tenho vários jogos do Knizia e gostei muito de entrar por aí, mas a questão é que eu já estava no Magic the Gathering e noutras coisas que não, pronto, antes de entrar nos jogos modernos e ter passado por muitos dos outros, dos clássicos, o meu salto foi assim um bocado quântico, por isso hoje em dia eu acho que temos coisas muito mais interessantes do que acho que me puseram a jogar o hobby, mas eu também já estava habituado a jogar tabletop RPGs e outras coisas complexas, por isso para mim ler regras e coisas assim não era problema, nunca foi tema. Mas força, Daniel. O teu número 1. O meu número 1 é de 2015. Os criadores, como são três, eu não tirei os nomes deles todos. E o jogo é o Potion Explosion. Olha. Surpresa, Nato. Ok. É um jogo, possivelmente por causa de eu ter instalado no telemóvel, dos jogos que eu mais joguei. Se não é o mais jogado, foi dos que eu mais joguei. Porque jogo 2 e 3 vezes ao dia no telemóvel. Não tenho que ter aquele aparato todo. Não é a mesma experiência de ouvir os berlindos a baterem uns nos outros e a fazerem as explosões. Mas é o que é. Pronto. E então é um jogo que eu gosto imenso. É super fácil de explicar. Inclusive expliquei na Liriacon, né? Jogámos a 3 o Potion Explosion.
É verdade. Epá, e é sempre uma experiência bastante agradável e a questão dos berlindes e pá, mais um jogo que não é preciso ser super elaborado com 1001 componentes para ser um bom jogo. Basta juntar meia dúzia de berlindes da mesma cor, uma caixinha e pronto, e aqui está um jogo. Epá, Mesmo assim, ainda tem muitos componentes. Por acaso tem. o número de É algo berlindes, não é? complexo. Tem bem berlindes. Só teres que montar aquilo já é. Não, se for a de segunda edição, já veio com a coisinha Ah, Com a caixa plástica de já primeira. bem montada. Sim, Eu tenho a primeira. Tens Não, a mas primeira, ainda tem a caixinha em cartão, não é? É. é. Pois, essa aí dá um bocado mais de trabalho, mas agora a segunda Cara, edição foi bom. vem com a caixinha em plástico, é só chegar lá e pousar aquilo e enfiar para lá Olha. os berlindes, empurrá-los lá para dentro, aquilo está feito. Sim. Olha, mas concordo, Daniel. Boa escolha. Só tenho. E teve na minha shortlist. Só não o coloquei mais acima porque sinto alguma dificuldade a explicar o que é que as pessoas fazem. E existem algumas que as pessoas não chegam lá muito facilmente. E foi por Ok. isso que eu não pus. Mas o jogo em si, sim, é muito simples de se jogar. É só essa parte de o que é que eu faço com esta opção, o que é que ela faz, o que é que isto é mesmo. Porque existem duas ou três que são fáceis de perceber, mas há uma ou outra que são um bocadinho mais esotéricas, vá, chamemos verdade. assim. né. E a Mas sim, o jogo é iconografia muito de vez fixe. em quando não ajuda muito, é verdade. Sim, mas o jogo é muito Iconografia. fixe. Adoro. E pá, e depois tem uma coisa, Daniel. Aquilo na mesa, mesmo que se tu não estavas a jogar o jogo e passas ao lado e vês aquela coisinha com as bolinhas lá Sim. a mexer e tudo, é pá, um gajo fica logo. Chama a atenção. Eu se calhar quero experimentar a seguir. E Yeah. isso também cativa, ok? Também vale muito para Gateway Games que um gajo fica. Epá, eu quero mesmo jogar este, eu não vou ficar fora de jogar. E... Mas sim, mas é um gateway, porque eu até Yeah. quando ensino este jogo eu costumo dizer que é o Candy Crush em jogo de tabuleiro e as pessoas conseguem logo fazer a referência paralelos, e percebem. Yeah. Mas é boa escolha, Daniel. Muito bem, muito bem. Obrigado. Mas Estava a contar. Sem sarcasmos, boa escolha. Estava sem dúvida a contar com essa, Daniel, por acaso. Estava lá nas minhas apostas. Mas já estava com receio, não estava a contar que tivesse tão alto, confesso. Sim senhor, sim senhor. Potion Explosion. Miguel, o teu número 1, estamos curiosos. Olha, Mas com calma, não é Miguel, um que tu hoje Canisia. estás hardcore. Tranquilo. Não é um Canisia, mas é um Rosenberg. Puxa, Sim, É o 2014. Não, é o Patchwork. Ah, É o Patchwork. um joguinho então. Sim, é um joguinho, é verdade. Mas é um excelente joguinho de entrada. Porque lá está, conforme eu disse, dos primeiros jogos que eu me lembro de jogar foram o Dixit e joguei bastantes vezes ao Patchwork, precisamente porque comigo funcionou muito bem. Que é, ok, tu tens ali umas peças, eu vou-lhe chamar peças de Tetris, mas não são as clássicas peças de Tetris, não é? São umas peças esquisitas, à la Rosenberg. Depois, para quem já conhecer mais jogos do senhor, depois facilmente identifica que pois o senhor usa quase sempre as mesmas peças nos vários jogos que ele faz, mas enfim, mas tudo bem. E então a ideia é nós irmos comprando peças e construindo a nossa manta de retalhos, vamos dizer assim. É um jogo muito Hello Kitty, não é? Porque já que estávamos neste modo até eu começar a disparar. Pronto. Mas é um jogo que funciona muito bem, é super simples também de explicar. Toda a gente percebe aquilo e acho que é um sucesso de cada vez que vai à mesa. Apesar de ser só para 2 jogadores, é verdade. Mas ainda assim, se vier um casal, ou lá está uma vez mais, não precisa de ser um casal, mas se vierem 2 pessoas que não conheçam jogos, eu acho que é sempre uma boa aposta de pôr o Patchwork na mesa, que ele explica-se também em 2 minutos e depois é ver as pessoas a divertirem-se durante mais meia hora. E enche o olho, é bonito de ver. Sim, Tem é bonito colorido também. e tudo, é daqueles que cativa. Fica engraçado depois no final, sim. E se não gostarem, podem sempre jogar o Splendor. É melhor.
Ou Ticket to Ride, também pode ser. Sim, senhor. Sim, senhor. Seu Bruno aqui a Já não tenho terminar. balas. Já não tenho, já não vale a pena. Oh, assim não quero piada. No teu caso, Miguel, hoje até pensei que ia trazer o bang para fechar. Tu andaste aqui a disparar o caminho todo. Eu pensei, bem, agora o jogo para fechar é dar os últimos tiros. Não é um bom jogo de entrada, de todo. O Bank não é um jogo de entrada. Não, não é não. Nem o Dice Game do Bang é um jogo de entrada, quanto mais o próprio Bang, não. Se calhar o. Ai, como é que se chama? Acho que eras tu, Cash Daniel, and que Guns? gostavas do jogo. Exatamente, obrigado, Cash and Guns. Se calhar o Cash and Guns ainda tinha possibilidade aí. Acho que eras tu, não sei se gostavas ou não gostavas de Cash and Guns, gostava. Daniel. Não gosto. Exatamente, me parecia. Não gosto. Me parecia, já tínhamos falado sobre isso. Daquilo é ligeiramente intimidante quando tu tens 5 armas de espuma apontadas a ti. Mas é só um bocadinho, são de espuma, eu sei, mas ainda assim. Bom, Sim, senhor, sim, senhor. Olha, o meu número 1, curiosamente, foi falado agora, neste número 1 também. O meu número 1 tinha que ser, como é evidente, o Ticket to Ride. O Ticket to Ride. tchau pessoal. Boa escolha, Marco. Não, opa, é assim, é sem dúvida o que eu mais vezes pus na mesa para a malta mesmo, ok, jogou um jogo assim, um party game ou qualquer coisa, mas queria assim um bocadinho mais de sumo. Pá, é um jogo que já demora um bocadinho mais de tempo, já não é um jogo que se joga em 10 ou 15 minutos e tipicamente eu acho que é o que tive maior sucesso de pôr as pessoas fora da caixa a pensar um bocadinho para lá do típico. Eles não têm grande paralelo para este jogo, não se conseguem apoiar em nada. Isto não é um Monopólio, não é um Cluedo, não é nada das outras coisas. Já foi usado outro jogo provavelmente para fazer essa ponte e agora estão a jogar um jogo de tabuleiro com um bocado mais de profundidade, que sem ser nada de muito profundo, ok? Aquilo é um jogo que se joga facilmente, explica-se rápido e depois-se logo a jogar e sentiram que jogaram um jogo novo, diferente. E depois com isso disseram, epá, isto de jogos modernos há mais qualquer coisa. Pronto, e depois dá ali uma lista logo a seguir. E, então pronto, então está aqui, podem continuar a explorar o mundo. Já tenho a porta aberta. Mas eu sinceramente acho que o jogo em si, pá, pronto, o base, e estávamos há bocado a falar disso, e só para complementar o que o Bruno disse, o jogo base, o primeiro, de 2004, funciona muito bem porque não tem grandes outras mecânicas. Depois também conseguimos rapidamente pegar no Europa com os túneis ou noutro que cria ali uma mecânica adicional e a pessoa até já sente, ok, isto dá para complicar, não é complicar sem ficar estupidamente complicado, dá para Mais um entrar desafio. sim, dá para criar mais um desafio, mais um bocadinho de profundidade. E é giro que a próxima pessoa, por exemplo, uma das coisas que eu gosto, o facto do mundo ter criado vários jogos, para todos os efeitos, sempre com a mesma mecânica, sempre ticket rides, vários jogos, faz com que a pessoa volte a cá, e como eu tenho muitos, porque efetivamente a minha namorada adora o jogo, me adora mesmo, tem expansões, tem para aí tudo que é ticket ride. E eu consigo voltar a pô-lo na mesa. Não, mas olha, não vamos jogar o anterior, vamos jogar este. E a pessoa diz, epá, este jogo parece diferente. E já fica com aquela outra coisa do, epá, eu vou jogar Ticket to Ride, por isso já estou convencido que gostei, por isso vou gostar deste. E depois jogam um jogo diferente e dizem, epá, isto realmente, se mudarem umas coisas, eu continuo a gostar. E quebram-me bué barreiras por causa disso. E depois tem uma coisa que eu também gosto sempre, porque eu tenho as versões de aniversário dos dois, não é? O da Claro que América sim, e o da Europa. E epá, aí já tem outra mística. Primeiro, o tabuleiro é gigante, muito mais colorido. Epá, que os comboiozinhos são. Têm as. Pronto, em vez de serem Eles andam todos mesmo, iguais, não é? quase só faltam mesmo essa porcaria, meu, porque também para o preço que estas edições custam, quase que merecia que eles andassem. Mas não, em vez de ter cores diferentes, tem modelos diferentes, e há uns com umas girafas. São muito giros. Está mesmo muito bem feito. E grande a qualidade, pá, vale a pena por causa disso. Mas pronto, é o meu número 1.
é o Ticket to Ride aqui, em parceria próxima aqui com o Bruno, porque entramos mesmo os dois no número 1, sim senhor. Como tem sido a panágio nas últimas semanas? Por acaso é verdade, é verdade. Nós Olha o Daniel. São os dois. Olha, Daniel. Muito fofinhos. Eu nem vou dizer nada, não vale a Vocês não pena. tarda começam a acabar as frases um do outro, tipo casalinho. Ainda vai acontecer hoje. Olha. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ora, vamos lá continuar então, para fecharmos então o nosso top. Foi espetacular, malta. Muito fixe. Ai, malta. Grande top. E assim chegamos ao fim do nosso top 5 dos jogos de entrada que funcionam, ok? Espero que tenham gostado de mais um episódio e que se tenham divertido, pelo menos tanto quanto nós, porque isto foi épico hoje. Deu tiros, deu corações, deu tudo. Isto por acaso, olha, valeu mesmo. Grande top. Quero agradecer aos meus companheiros desta aventura. Muito obrigado, Bruno. Foi um grande top. Obrigado, Marco. Espetáculo. Muito obrigado ao Daniel. Obrigado eu. Um grande abraço e muito obrigado aqui ao Miguel. Censura. Ai, grande abraço, Miguel. Grande abraço. Muito bom, Estarei muito aqui bom, na malta obrigado. hoje, mas Tinha de merece sobrar um para abraço alguém. Tinha de sobrar para alguém e eu disse não. Aliás, se bem se lembram, eu logo no número 5 eu disse: eu tenho aqui balas para gastar, eu não vou gastar já. é verdade. Caramba. Anunciaste. Sim, senhor. Olha, e claro, um grande obrigado, malta, a vocês que estão desse lado a ouvir-nos e a ver-nos. É um prazer imenso estar a produzir este conteúdo para vocês. Relembro que a DICE tem também o DICE Podcast, um segmento independente deste que também é muito interessante. E se vocês ainda não conhecem, deem uma vista de olhos à parte do podcast. Está aqui tudo na descrição aqui do episódio para não se vão arrepender, malta, a sério. E deixem também os vossos comentários aqui no vídeo, no YouTube, ou usem a hashtag DICETop para nos dizerem o que é que acharam deste episódio, partilharem as vossas listas de top 5 de jogos que funcionam e se quiserem, olha, digam qual foi o top que vocês mais se identificaram. O Bruno lançou aí o desafio, por isso votem aí no quem é que vocês mais se identificaram como lista de jogos de entrada, como top. E claro, ajudem-nos a lançar esta iniciativa sempre cada vez mais, por isso partilhem aqui o vídeo deste top com os vossos amigos nas redes sociais para nós conseguirmos tornar este segmento ainda mais popular. E não se esqueçam, façam like, subscrevam aqui ao conteúdo e seja em vídeo ou em áudio, é como vocês quiserem, é como vocês preferirem nos ouvir ou até mesmo em ambos, estejam à vontade. Caso queiram nos deixar uma mensagem ou com ideias, feedback, pronto, nós adoramos receber essas mensagens, por isso é só nos escreverem para podcast@dicecultural.org. Nós adoramos ler as vossas mensagens. Por isso, malta, muito obrigado mais uma vez por estarem desse lado. Nós cá voltaremos na última semana de cada mês para mais um Dice Top para vocês. Até lá, boas jogatanas e vamos continuar juntos a fazer crescer aqui o hobby que tanto nos une, malta. Um grande abraço. Até à próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.